Oi, pessoal, boa tarde. Hoje eu estou aqui com a minha querida amiga Aline Boni, da loja Aya, que vai nos contar um pouco sobre o trabalho dela de joalheria, que é uma entrevista que eu estava aguardando muito ansiosamente, que eu adoro essa parte de joalheria. E então, Aline, seja muito bem-vinda aqui ao canal, ao The Viking World, é um prazer. E, Aline, como que começou esse seu interesse por pesquisar sobre era viking, mitologia nórdica, até a questão de reconstituir essas peças da joalheria? Na verdade, meu interesse veio pesquisando joalheria histórica. Então, por causa da minha profissão, eu sempre pesquisei muito joalheria histórica e eu gosto muito de implementar isso no meu trabalho. Só que eu pegava mais coisa da era medieval, que é mais posterior, né? Daí eu comecei a voltar. Eu falei, e o que a galera fazia antes? E antes, e antes? Até que eu caí na joalheria escandinava dessa era viking. E eu caí de amores. Então eu meio que entrei nisso por conta da joalheria. Eu fui pesquisando a joalheria, caí de amores. Aí eu descobri que o pessoal fazia a reconstrução histórica das joalherias lá fora, né? E foi quando eu deu o estalo. Eu falei, por que não? Já que eu sei fazer, por que eu não posso fazer isso também? E comecei a fazer também, Ah, que legal, muito interessante. né? A paixão começou, então, pela Era Viking através de joalheria histórica, muito legal. Olha, Exato. eu achei linda a oficina, já de primeira também, que eu vou fazer elogio da oficina, que eu achei um mimo. Outra, ela mandou um vídeo para mim, fazendo, acho que era fundição de peça, né? Eu E achei o máximo. tá até aqui as pecinhas que eu fundi, tudo, eu tava dando acabamento. Olha, que lindo, Ó, toda feinha da fundição, agora eu tenho que dar todo o acabamento para ela ficar bonita. que lindo. Eu achei já lindo, mesmo já sei do acabamento, já está muito É, bonito também. E, Aline, como é que é o processo de criar essas joias? Como é que funciona? ela é por modelagem em cera. Eu vou até pegar, não é a mesma peça, não é uma reconstrução histórica, mas ela começa com essa cerinha aqui. Então eu modelo ela, eu pego um pedaço de cera e vou lapidando, ou eu imprimo ela 3D. Porém, a joalheria histórica eu sempre priorizo fazer ela à mão, para ficar uma coisa mais próxima do que era feito. Antes eles usavam cera de abelha, mas o processo é basicamente o mesmo que eu faço, que é a fundição por cera perdida. Isso é um processo muito antigo. Então, eu faço na cerinha primeiro e depois eu faço a fundição dessa matriz. Depois dessa matriz eu tiro o molde, que antes eles tiravam molde com argila, né? E hoje em dia eu tiro molde de borracha de silicone. Mas tudo nasce primeiro dessa serinha. Eu modelo ela à mão, geralmente. Quando é peça histórica, 100% das vezes é à mão. Ah, que legal. E quais são as principais fontes de estudo que você utiliza para poder recriar essas peças históricas? Você vai atrás de achados arqueológicos? Como que você faz para... Eu vou atrás, principalmente, eu pesquiso muito usando, como o meu ponto de foco maior é a Suécia, eu pesquiso muito usando o banco de dados do Historiska Museum, né? Que é maravilhoso. Tem umas fotos em alta resolução maravilhosa, que é tudo que eu preciso para recriar uma joia. E eu também acabo usando muito livros, então eu compro bastante livros que acabam mais sendo de vestimenta do que de joalheria. Infelizmente, os de joalheria que eu conheço ainda estão com valor muito elevado, mas estão na minha wishlist. Mas eu acabo comprando muito livro sobre vestimenta que sempre tem a parte de joalheria. Através deles eu sei o que direcionar a pesquisa de acordo com a época para eu procurar no Histórica. Ah, muito legal. Eu adoro também esse site. Eu fico Eu fico. horas e horas vendo imagem. Acho que tem um monte de imagem minha dos meus trabalhos que vem de lá. Nossa, eu tenho assim muitos mega salvos das imagens lá, porque realmente o site que eles criaram para a gente poder pesquisar é maravilhoso demais. Eu agradeço muito sempre que eu posto para eles, assim, comento no Instagram agradecendo, porque é muito legal para a gente ter esse recurso, né? Verdade. E, Aline, quais são, assim, os principais tipos de peças que eram encontrados, por exemplo, nessa região que você trabalha, a Suécia? São essas mulheres? Eram mais os broches? Quais são as principais peças que tinham nesse período?
são os broches ovais, né? Eu tenho, deixa eu ver. Aqui eu tenho esse, ele é um broche oval menorzinho, né? Que é de uma pessoa mais simples. E eu tenho esse também, que esse aqui é da era Wendel, não é necessariamente da era Viking, mas como era uma coisa que passava, você pode usar para recriar um recorte da era Viking, né? Então, esses broches ovais eram achados em praticamente todas as sepulturas de mulheres. Tem muito, muito, muito desses. E os pingentinhos também. Esses de Valquíria, eles só foram encontrados na Suécia. São vários lugares da Suécia que tem ele. Cada um é de um lugar. Eles são vários tipos, né? E eu acredito... Eu deixei minha caixinha perto aqui para ir pegando para mostrar para você. Ah, legal. Ó, esses são outras recriações que também são de outros pontos da Ah, esse é lindo. igual o nosso. Daí tem esse. E tem esse também de Sibel, que também Ai, que fofura. e também Amei essas todas. da Suécia. Eu gosto muito da Suécia porque é onde fica Gotland, que é provavelmente da onde vieram meus descendentes. Então eu tenho muito interesse ali naquele ponto. Mas eu faço de qualquer pessoa pedir, é só me falar o recorte, que eu até ajudo a pesquisar. Nem gosto. Que legal, então você tem descendência gotlandesa também. Isso. Que legal. Aquele teste de DNA, né? E a minha descendência é visigoda. Então, eles são o pessoal que desceu de lá de Gotland. Ai, que legal, eu tenho muito interesse em fazer esse teste também. Passa, é maravilhoso. Porque eu não sei por que esse gosto, eu não sei se tem alguma coisa a ver de ser daquela região. Gostava de Gotland muito antes de saber, porque Gotland lá na Suécia é um lugar que até os broches, eles não usavam broches ovais. Eles usavam os broches cabeça de cavalo, que é uns broches meio triangulares. A roupa deles é um pouco diferente do resto da Escandinávia. Então, tipo, até um dos livros lá de fora que eu li, a pesquisadora chamou Gotland da capital fashionista da época, porque lá era tudo muito diferente. Daí, isso sempre me chamou a atenção, sabe? De ser muito diferente. A hora que eu peguei meu exame, o resultado do meu exame, e eu vi que eu tinha ligação, eu falei, meu Deus, é muito incrível descobrir isso. Ah, muito interessante. E, Aline, um dos pontos principais quando a gente fala da questão das joias, né? Qual era, por exemplo, uma função social dessas mulheres? Somente as mulheres mais ricas é que elas utilizavam, ou a gente tem joias que foram encontradas com mulheres, digamos, de menos classe social? Como é que funcionava? Sim, tem joias. Dando exemplo aqui nos broches mesmo. Esse broche, por exemplo, é um broche que, se você for fazer um recorte, ele tem que ser de uma mulher de condições menores, porque ele é pequeno. Os broches, quanto maiores, eu até brinco com o pessoal que conversa comigo que era a fivela de cowboy da era viking. Quanto maiorzão, mais rica a mulher era. Tem broches de até 16 centímetros. Então, tipo, é muito, muito grande. Então, imagina uma mulher com broche de 16 centímetros, todo trabalhado. Tem broches que tinham aplicação de pérola e de prata. E um brochinho desse aqui. Uau. Então, sim, a quantidade de joia que a mulher carregava, até porque era uma forma de carregar dinheiro, né? Como naquela época não tinha como se guardar de uma forma tão segura o dinheiro, você usar a sua joalheria era uma forma de carregar o seu dinheiro para lá e para cá. Então, quanto mais joias, mais trabalhado, principalmente, não só... Esse broche, por exemplo, ele é um broche funcionado, então é um broche que o desenho é muito fácil de fazer. Quanto mais relevo, mais filigrana, mais coisa assim, mais rica a mulher era. Ah, muito interessante. E como é que funciona a sua produção atualmente na oficina? Como é que você faz para ir montando? Tem a linha de produção, tem mais gente que trabalha também para fazer? Na verdade, a produção é toda eu. Uau, que estou impressionada, realmente. Não, a produção basicamente é... Deixa eu pegar uma.
Então, eu faço a cerinha, que nem eu falei para você, que gera uma peça matriz. Aquela cera, ela é perdida no processo. Daí, depois, com essa peça matriz, eu tiro isso aqui. Isso aqui é a borracha. Então, é um molde. Com esse molde aqui, é uma peça de freia. Vou pegar. Esse aqui também é um amuleto histórico. Ah, linda, linda, linda. Essa Amuleto também que os pesquisadores. falta bastante ainda para minha coleção. Vou começar minha coleção da Linda. Então, até falei para mim mesmo, tem que montar uma coleção da Linda. Muito legal. Daí, com essa borracha, eu vou ali nesta máquina, aqui, e eu injeto mais ceras aqui. Eu consigo injetar várias ceras, daí eu monto como se fosse uma árvore de fundição que vai para o forno. Aquele forno fica 12 horas ligado com essa árvore lá dentro. Ah, tá. Por isso que ontem eu vi aquele fogo, né, aquela lava assim, eu nunca tinha visto aquilo. Naquele momento, o que acontece? O forno, ele estava no ponto quase de inclusão, porque ele demora tanto, porque ele tem que ir chegando em um ponto devagar para o gesso que está lá dentro. A árvore, ela é feita de gesso. O gesso que está lá dentro, ele não estourar de uma vez. Ele tem que subir devagarinho a temperatura, até a temperatura que eu consigo também jogar a prata derretida e aquilo não vai estourando o gesso. Então, ele tem que estar quente o suficiente para receber essa bomba de calor também sem estourar. Então, eu consigo fazer. Essa técnica se chama fundição por cera perdida. Ela, inclusive, é datada de 5.000 anos antes de Cristo. Foi os primeiros resquícios que acharam ela. Então, ela é uma técnica bem antiga, que ela não mudou muito, ela só foi modernizando e me faz conseguir fazer mais peças de uma só. Senão eu teria que fazer uma a uma. Aí eu não conseguiria fazer tanto assim. Entendi. E outra coisa que é muito interessante é que você falou que a fundição ela é muito antiga. E na era Viking, para atingir aquela alta temperatura, como é que eles faziam aqueles broches na era Viking mesmo, já que não tinha todo esse aparato, né? É o estagiário, sabe? Uhum. O ferreiro tinha o moço que ficava lá com o fole. Então, eles faziam uma fundição de chão. Em vez de usar um forno, eles cavavam um buraco, colocavam carvão ali no buraco, faziam essa borracha. Eles, na verdade, faziam de argila, através de uma matriz. Então, fazia a argila da peça, tirava a peça daqui de dentro, essa argila ia no meio daquele carvão, daquela forma de manter quente. Tacava um fogo naquilo, tapava com areia, deixando só o biquinho da argila para fora e ficava com fole. Horas, 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 horas. Até aquela argila tá em ponto de calcinação, que é o ponto que eu busco no gesso também. A hora que chegar nesse ponto, a pessoa pode derreter o metal e injetar ali, e daí vai sair a peça. Daí você quebra aquela argila e a peça vai estar pronta, é só dar acabamento. Então, inclusive, é uma coisa que eu quero fazer lá na Vila Viking, eu quero fazer e filmar, fazer todo esse teste. Então, fazer todo esse teste, fazer um experimento mesmo de como era na época. Só tem que achar o estagiário. Eu topo. Imagina eu fazendo assim, ai meu Deus, aí ali, olha, ainda não tá bom, tem que ser. Horas a fio lá, imagina. Verdade. E Aline, uma coisa que é muito interessante é que quando você faz umas peças dessas, você busca também um significado por detrás, né? Então, utilizar uma peça dessa, acho que não é só status, né? A gente está falando também da simbologia dos mitos. Então, quando uma mulher utilizava, por exemplo, uma valquíria dessa, ou utilizava um broche daquele, qual eram os significados por detrás também? O broche, ele, de acordo com o broche, ele é mais interligado ao status, porque o broche, mesmo os broches mais trabalhados, eles tinham figuras de posses. Então, tipo, tem o broche que tem umas cabecinhas de cavalo,
em cima, então é para mostrar mais ainda posses da mulher. O broche, além do status, ele servia para prender o avental, né? Isso, tipo, os arqueólogos já chegaram nessa definição que não existia um avental, um vestido avental, sem existir um broche. Porque um depende do outro. Se a mulher não tinha dinheiro para ter um broche, ela não tinha dinheiro para ter um avental, e é isso. Agora, os pingentes, sim, carregam mais essa simbologia. Os pingentes, esses de Valquíria, provavelmente era alguma coisa com fertilidade ou com proteção de Freia, ligação de Freia. O amuleto de Freia, ele é de fertilidade, inclusive ela tá com a mãozinha. Se você reparar, ela tá com a mãozinha na barriga. Ó. Ah, tá. É muito semelhante àquela que chamam de Froia de Revenige, né? Que põe a Sim, mãozinha aqui. Eu adoro aquele pingente também. de fertilidade. Se a gente for para a parte eslava, tinha as lunulas também, que também eram para fertilidade. Assim como os homens usavam os amuletos, os martelos de Thor, né? Para proteção e a força de Thor que eles precisavam para batalha e tudo mais. Então, os pingentes, sim, tem muito dessa simbologia mais esotérica por trás. Agora, os broches e itens de uso pessoal, eles não tinham tanto. Eu gosto bastante desse broche também, que é o Trifoil. Adoro. Esse aqui é muito legal, que ele tem um significado e não tem. Ele era de espadas de guerreiros de outros lugares que os vikings saqueavam. Então, se você reparar, é o lugar lá que segura a bainha da espada, que eles tiravam as rodelas e transformavam Nossa! em mulher. Então, tipo, era um jeito de falar, olha, saqueei, tá aqui um presente para você. Então, Ai, que perfeito! Não sabia disso. Não sabia. Descobri agora, olha, muito legal. começo, né, da Era Viking. Depois eles ficaram tão famosos, populares, todo mundo queria, que daí os artesãos passaram a fabricar. Esse broche aqui já é um modelinho que foi fabricado depois, porque já é em arte viking e tudo mais. Antes era mais umas artes mais da Inglaterra, alguma coisa ali que eles saqueavam, de Paris. Mas é um brochinho que todo mundo gostou, todo mundo queria. Então, os artistas foram lá e fizeram também. Ah, muito interessante. Nossa, eu não sabia que eles eram feitos do pomo da espada. Não tinha essa ideia. Eu reparei que tinha um formato que realmente lembrava alguma coisa. Eles tinham muito disso, principalmente ali no começo dos saques, ali do 700 e pouco, né, que eles começaram realmente a saquear mais lugares. Eles tinham muito desse costume de pegar as joias ou as pequenas coisinhas dos outros povos, levar e fazer outra coisa. Porque isso eu acho muito incrível na joalheria viking. Tudo tem que ter uma utilidade. Nada, tudo tem que ser para prender uma capa, para prender um avental, para prender tudo. Eles transformam qualquer coisa para uma coisa útil. Sabe? Eu acho muito incrível isso. Além da beleza, né? Porque você vê os outros povos em volta, a joalheria era mais beleza, ostentação. Não era uma coisa tão útil quanto é na era viking. Ah, sim. Esses de capa, do que eles eram feitos, por exemplo, esses que a gente vê muito, tem filmes, apareceu muito. Esse, A que é voltinha, a né? voltinha, é. Eles geralmente eram feitos, não só esses, mas como toda a joalheria, o mais comum de achar é bronze. Bronze, mais posteriormente prata, muito pouco de prata, porque prata era caro. E falando em tesouro de rei e coisa assim, talvez um ouro. Mas é bem raro. Tanto que o tesouro do rei Bluetooth lá, que é um pingentão, um colarzão, ele é acho que um dos poucos que é inteiro de ouro da Era Viking. Então, todos os não só esses brochinhos, mas como as outras peças, o mais comum da Era Viking é bronze. Nossa, muito legal. Então, realmente eu vejo, né, que tem muito aquele negócio, material, se você quer em prata, se você quer em bronze, né? Quando os artesãos vão fazer. Isso, o ideal, assim, mesmo eu estou fazendo um recorte, né? O meu recorte seria de uma joalheira, uma comerciante de joias, no caso, porque se eu fosse da Era Viking, eu não poderia fazer, né? Eu não poderia trabalhar com isso.
seria meu marido que trabalharia e eu só venderia, ajudaria. Então, eu estou fazendo esse recorte e mesmo eu, tipo, trabalhando com joias, sendo uma pessoa mais de posse, eu uso bronze. Eu não uso prata, porque prata nessa época realmente era uma coisa muito ligado ao Jarl. Só o Jarl teria prata e alguns nobres ali do coisa. E só eles e a família deles e às vezes uma peça ou outra. Era bem difícil ver prata ali. Ah, tá certo. E você falou que a mulher não entra nessa atividade. Por que que as mulheres elas não entravam nessa atividade? Apesar da Escandinávia ser um povo bem avançado nessa parte com relação a controle da mulher, machismo e tudo mais, ainda assim não era uma coisa totalmente livre, né? A mulher era voltada às finanças, a cuidar da casa, a cuidar da família, a cuidar de mantimentos, a gerir todo as posses. Não era, ela não iria pegar e sair trabalhando em coisas difíceis, né? Tipo, no meu caso, seria um ferreiro que fizesse. Então, tipo, dificilmente uma mulher seria uma ferreira. É um trabalho que ficava para os homens, é igual ir saquear e tal. Se a gente conhece a história de uma mulher que foi saquear alguma coisa, é algo extremamente raro, não era algo recorrente de acontecer. Então é um trabalho mais masculino, era um trabalho mais masculino na época mesmo. Até hoje, na verdade, minha área é a primeira geração que está deixando a área mais feminina. Eu ainda sofro bastante machismo, às vezes, dependendo de que Poxa. profissional eu estou falando. Uhum. Isso é chato mesmo, né? Porque Então, é uma área muito dominada mesmo pela parte dos homens. muito. Mas, assim, uma coisa que eu também acho muito interessante é que você falou, por exemplo, para mim, até dos broches de Birká. A mulher de Birká, quando ela foi encontrada também com joias ou somente aquela questão da roupa mesmo masculina, ou há achados de joias com ela? Há achados de joias também, mas Uhum. se não me engano eram broches, pequenos broches, e alfinetes. Sempre tem, às vezes, algum alfinete que a gente não sabe se prendia a capa ou o cabelo. A gente ainda fica na dúvida, mas a maioria dos arqueólogos acha que é capa. Então, algumas peças mais básicas, essa mulher de Birka que foi encontrada com roupa mais masculina, né? Uhum. E eu ouvi falar também, parece que às vezes até os cavalos, arreio de cavalo, tinha uma certa peça estilizada, né? É essa do coisa também. Essa aqui também. Essa peça, Ah, ela originalmente, ela tem um círculo assim. Esse aqui é um bracelete, mas só para explicar. Ela tem um círculo assim. Daí você uhum. tem uma parte do couro aqui, outra parte do couro aqui, outra parte do couro aqui. Ah, Aí fazer a volta que precisa para o couro para ela ou virar arreio ou virar coisa da bainha da espada. Então essa peça aqui também é o mesmo tipo de peça que vira esses broches. tá certo. Nossa, muito interessante. Então vira o arreio do cavalo. Ah, que bacana. Por isso tem uns pequenininhos, tem uns maiores, Ah, varia de acordo com o cavalo que pegaram também, tadinho. sou um pônei. Tô brincando. Não, se era um cavalo de um soldado mais pobrinho ou se era um cavalo É, de um soldado mais, né, cheio da grana. é verdade. E você falou que Gotland foi tipo como se fosse uma capital da moda da época, né? Então, Sim. quer dizer que Gotland influenciou as outras regiões, vamos dizer assim. Na verdade, não. Na verdade, ela ficou separada. As pessoas, tipo, elas usavam uma moda diferente, elas usavam peças de joalheria mais diferente, mas elas não conseguiam levar isso para, por exemplo, Birka. Mesmo que eles fizessem comércio e tudo mais, você não vê muita sepultura de Birka com coisas tipicamente de Gotland. Então, tipo, essa impressão que dá, que eles ficavam isoladinhos ali naquela ilha,
vivendo a vidinha deles, mas, tipo, quem ia para lá achava tudo extremamente diferente. Eles parecem que são uma mistura da roupa eslava com a roupa escandinava, e daí as joias misturavam uma coisa meio árabe. É bem diferente as coisas de lá. Depois eu tenho que até te mandar umas fotos. Ah, que legal. E a região, por exemplo, também dessa região da Rus, de Kiev, também tem umas mudanças, né? Também aquela mistura eslava, né? Tem, Você tem peça aí da Rússia também? tenho, tenho. A Rússia, ali a parte eslava, elas gostam muito de filigrana. Ah, que legal. Ó, essa aqui é uma lunula eslava. Filigrana é esse trabalho aqui. Se você passar a unha, ela tem um relevo. Então é um trabalho bem delicadinho, feito com bolinhas de prata ou com fiozinho de prata. Ó, isso aqui também é uma conta. Ai, que linda. O achado é várias dessas continhas e essa lunula aqui. E esse aqui também é um sol eslavo. Lindo. Essa peça eu nunca tinha visto. É, Muito linda. em eslavo eles usavam às vezes aqui. Eu acho Ah, tá, tá. Acho que eu já cheguei a ver isso aí. Ah, ela é mais aqui. Eu lembro que eu encomendei com o Bruno, né, até há pouco tempo. Ele vai fazer para mim aquele brinco que elas usavam aqui, o brinco de têmpora. É a que coisa mais linda do mundo. Quando eu vi aquilo, eu disse: Meu Deus, a região russa é tão rica, né? Então é sim, uma coisa. é muito linda a joalheria de lá. Nossa, extremamente trabalhosa. Os broches deles também, se você tem um broche específico que eu gosto muito, que vai ser o ápice da minha carreira, fazer aquele broche. Porque além dele ser enorme, ele é inteiro de filigrama, inteiro dessas bolinhas e de fiozinho trançado do tamanho de um fio de cabelo. Extremamente difícil. Imagino que o cara levou meses na época para conseguir fazer aquilo. Mas é a coisa mais linda do mundo. Nossa, é maravilhoso aquele broche. Depois eu te mando a imagem também. Ah, muito legal. E uma coisa que eu acho interessante, Anne, é que, como você falou, né, o poder aquisitivo para poder comprar essas joias. Mais ou menos naquela época, quanto custaria uma joia dessa? Vamos dizer assim, era muita prata ou você fazia por troca? Como que funcionava a compra dessas joias? Então, tem uma tabelinha, ninguém acho que consegue ver o valor exato, mas tem uma tabelinha, uma vez eu achei, que dizia que um par de broches de bronze valia em torno de o que seria referente a 10 vacas. Então era um negócio muito caro para a época, muito caro. Por isso que só a gente, tipo, realmente com dinheiro tinha. E imagine a mulher que tinha não só os broches, mas todo o fio com contas, com pingentes, com não sei o que. Era uma mulher que tinha muito dinheiro. Nossa Senhora, 10 vacas. Eu estou imaginando a pessoa querendo muito comprar e Daí aqueles. tem aquelas contas de quanta vaca, de quanto valia em moeda uma vaca. Tem como fazer essa comparação para chegar num valor mais ou menos, né? Mas eu não tenho de cabeça. Ah, tá certo. Aí você falou que tem um uso que era a cera de abelha. Aí a cera de abelha era usada para poder fazer Para essa fazer moldagem. essa cerinha que eu uso agora, antes era usada. Essa aqui é uma cerinha plástica. Antes era usada a cera de abelha. Porque como que funciona essa técnica? Eu venho com isso aqui é um pirógrafo, né? Então ele fica. Eu pego daqui um tantinho e vou pingando. Pingando, 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 até fazer o formato que eu quero. Daí eu venho com o coisa de esculpir mesmo e vou esculpindo para fazer os detalhezinhos. Então eles faziam isso, não com o pirógrafo, obviamente, mas eles esquentavam coisinhas de ferro, coisa assim, para ir fazendo, criando uma peça. Ou pegavam um bloco e realmente, tipo, ia fazendo como se faz com madeira,
fazendo o carving, né? O entalhe, como se faz. Ah, sim, wood carving. Isso. Ah, É mais ou menos aquilo lá, só que na cera, daí tem que ser mais delicadinho. Daí, com essa cera, ela, se você coloca no forno, o que acontece? Você pega essa cera, você envolve ela de gesso. Daí, quando você esquenta esse gesso, essa cera derrete e ela sai. Então, fica só o formatinho da peça ali no gesso. Daí você derrama o metal ali, então a hora que tirar onde era cera, é metal agora. ah, Essa técnica era assim para ser feito a fundição, a matriz, porque sempre precisa ter uma matriz para você conseguir fazer em mais passos. Tinha artesão, por exemplo, esse broche que eu falei, Rus, que é a coisa mais linda do mundo, feito em filigrana, ele é o one of a kind. Só foi encontrado um e ele foi feito na raça. O que é na raça? Você pega a chapa de prata, você abaixa ela para fazer o oval, você pega o fio, você pega o lingote. Acho que eu tenho um lingote aqui. Ó, isso aqui é um lingote que eu vou trabalhando ele manualmente, eu consigo transformar ele em muitos metros desse fio. Só que eu puxando. Então a pessoa fez isso para todo o broche, daí ele fez manualmente. Então tem como fazer esse processo, tem como fazer esse processo que é na bancada e tem como fazer na pedra sabão. Também foi encontrado moldes. Pedra sabão aguenta estanho. Então você consegue também fazer o carving, né, o entalhe na pedra sabão, fazer o rebaixo e colocar o estanho ali derretido. E daí sai o seu pingente também. Só que ela não aguenta muita temperatura. tá Foi certo. os moldezinhos também de martelinho de Thor, bem simples em pedra sabão. Ah, pedra sabão também. Pedra sabão. Ah, muito interessante. A pedra sabão, ela tem uma estrutura também que conserva, né, temperaturas, né, de certa forma. Só não pode ser muito elevada. Então, você trabalhar ali com metal na casa dos 400, 500 graus, você consegue. Para trabalhar com a prata, ela tem que chegar a 950 graus. E com o bronze, 1050. Ah, tá certo. Olha, interessante. Não tinha essa noção dos valores que tinha que chegar. O bronze, então, é o mais alto dos O metais bronze, para o temperatura. bronze é mais alto. Mais alto que bronze ainda é ouro. O ouro precisa de mais ainda temperatura. Nossa, o ouro é quanto? O ouro fica ali em volta de 1100, 1200. Uau! Como é para pegar nesse negócio quando está muito quente ali? Ai, tem que usar a luvinha, né? Uma luvinha própria, luvinha de cozinha. A minha luva, né? Tá. Tem que pegar na Não luva. façam isso com a luva de cozinha. Eu já estava achando que aquela luvinha aguentava. Não, tem que pegar a luva de. Acho que é tipo um couro batido aquela luva para aguentar, senão. Nossa. Tá, é verdade, você tem razão. Eu achava assim que ia dar para fazer com segurança. Olha, eu ia tomar uma queimadura. Eu já fiz isso, tipo, esquentar a peça, esquecer que tá quente e tacar o dedão. Já Ai, fez o formato cara, da peça direitinho na minha mão aqui. nossa. É terrível. Uma tatuagem assim no dedinho. Fica uma tatuagem por uns dias. Verdade. E a linha atualmente, qual é todo o aparato? Você já mostrou, né, algumas coisas, mas qual é todo o aparato agora moderno para desenvolver as peças? A gente fez o recorte do passado. Agora, o que que é? É o forno, aí eu vi que tem umas outras máquinas ali. Quais são todos os aparatos atualmente para fazer elas? Muitos. Eita! Oi, vamos. Ó, eu vou... Posso tirar um pouco daqui para mostrar? Pode, fique à vontade. Será que eu consigo virar? Consigo. Ó, essa aqui é a minha bancada. Então, na bancada aqui eu faço não só toda a parte de acabamento, como eu faço pecinhas que precisa fazer à mão. Por exemplo, essa aqui eu tô fazendo
Ó, ela vai ser para essa peça, para essa lua cheia, e ela está sendo feita toda à mão. Então, eu peguei a chapinha de baixo, soldei a voltinha, agora eu vou dar acabamento. Então, tem toda essa parte. Daí eu viro aqui, só não liguem para bagunça, por favor. Não, sem problema. Eu Daí adoro ver oficina. eu viro aqui, essa é a estação de cera. É onde eu monto as árvores e onde eu modelo as coisas. E tá aqui a caixinha que eu tava mostrando para você. E também onde eu dou acabamento em bronze. O bronze não pode ficar misturado com a prata. Aqui é onde tá tudo pozinho de prata e não pode entrar em contato um com o outro. Então tem que ser estações diferentes. Ah, legal. Daí aqui tem a vulcanizadora, que é onde eu faço as borrachas. Essas borrachas são feitas aqui porque elas são sobre temperatura e pressão. Aqui é onde eu faço a injeção de cera. Ó, isso tudo aqui é erro de cera. Essa aqui deu errado. Deu errado alguma coisinha, eu deixo aqui, mas tudo isso depois eu boto aqui dentro e ela derrete. Então, tudo que eu vou fazer, eu venho aqui, ó. Tem sempre uma entrada na borracha. E eu injeto a cera e tiro a borracha. Aqui é onde é a bomba vácuo, que é onde eu coloco o tubo. Deixa eu pegar um tubo aqui. Ó, o tubo vem aqui. Depois que ele saiu do forno, ele vem para cá, porque essa bomba puxa todo o ar que tem no tubo. Então, na entrada, fica a entrada do metal aqui. A hora que eu tá puxando o ar, o metal também é puxado para baixo. Daí ajuda a completar a fundição, a árvore de fundição. Tem nosso amigo forninho. Oh, forninho. Daí, nessa parte aqui, tem o laminador. Esse laminador é onde eu faço chapa. Então, quando eu preciso modelar na mão as coisas, fazer alguma coisa na mão, eu uso ele. Ele é um rolo com uma força gigante, ó. Ah, tô desligado. Ele é um rolo com uma força gigante, que ele gira e vai puxando a prata. Então, eu vou pegando e passando, como se fosse um rolo de macarrão. Só que com uma força absurda. Ah, tá certo. Daí tem essa coisinha para limpeza das peças, tem os tribulés que precisa. Isso aqui é onde eu boto o bracelete e martelo, para ele ficar no formatinho. Tem a parte do acabamento, que aqui é onde eu dou acabamento, é a politriz. Então, eu dou todo o polimento e acabamento aqui. E tem essa aqui é onde eu derreto o metal. Que é a caneca, que eu até mostrei para você que tava com o metal derretido. Foi, eu achei um máximo ontem, gente. Muito legal essa caneca. Então, ela que derrete, ela que chega em temperaturas absurdas também e derrete o metal. E tem aqui... Só não liguem para bagunça, porque eu tô encaixotando um monte de coisa, hein, gente? Tem a fieira, isso aqui eu tenho que usar para puxar fio das coisas. Ah, muito legal essa fieira. Então, ela tem uma manivela aqui, daí ela me ajuda a puxar o fio para eu não precisar fazer força, senão eu teria que fazer manualmente isso, e, pelo amor de Deus. E é isso, só precisa disso. Nossa, bastante coisa, eu adorei ver essa oficina. Assim, é fantástico. E eu vi até que você tem ali uma parte, né? Tem umas coisinhas que você foi fazendo na mesa também, né? Uns desenhos muito legais. Sim. Muito legal. Eu gostei bastante de ver essa sua oficina. Ah, legal. Achei muito bonita a oficina. E, Aline, uma coisa que eu achei muito interessante é que você tem um recorte da Suécia, né? Você faz todas as regiões da Suécia ou tem uma região específica que você tem assim no seu coração que você faz, tipo assim, eu tenho que fazer dessa região em grande proporção, vamos dizer assim. Então, além de Gotland. O meu recorte no momento ele é de Birka, porque acabou sendo o que eu fui aprendendo a fazer as coisas, né? Como tem muita gente que faz recorte de Birka também, eu acabei aprendendo a modelar joia histórica a partir de Birka.
Mas o que está no meu coração é Gotland. É Gotland. Ah, Eu quero fazer um recorte de Gotland. Agora que eu tenho mais conhecimento de como faz as peças, eu quero começar a montar um recorte de Gotland. Só que, tipo assim, eu sei que eu vou ser muito chata, porque eu quero, tipo, fazer tudo certinho, com a roupa em linho mesmo, linho puro, lã. Eu não, nem vou conseguir usar direito aquela roupa tão quente que vai ser, mas eu quero fazer ela, tipo, super certinha, porque é o lugarzinho que eu tenho no meu coraçãozinho. E, oh. inclusive, o recorte que eu quero fazer, na verdade, é um micro recorte que fala, porque eu quero fazer de uma sepultura em específico. Então, tem o achado já do bling todo. Eu me apaixonei pelo bling da sepultura. E daí eu comecei a pesquisar mais sobre a sepultura e como era o recorte ali. Eu quero fazer especificamente daquela sepultura. Ah, legal. Que sepultura é essa? É a Pode contar. 635. 635. Isso, depois eu te mostro. O bling está exposto no Storiesca também. É um bling gigante que tem até um separador de fio com uns 4 fios. Acreditavam que ela era uma volva da Ah, época, porque além das mulheres ricas e tudo mais, quem tinha muita joia eram as volvas, né? Porque elas sempre eram presenteadas, as pessoas sempre davam presente. Então elas acabavam tendo muitas posses, muitas coisas, tipo boas, muitas joias, muitas roupas. Então acreditam que essa mulher era uma volva. muito interessante. É É. uma que, inclusive, acharam até ela tem um cajado Não, grande. essa não tem. Não, ah, tá. Essa não, essa acham só que ela era porque ela foi enterrada com outras meninas, parece, com outras meninas mais novas, pelo que eu lembro, e pelo excesso de coisa, mas sem explicação. Ela tipo não estava no lugar de posses, ela não está indicando que tinha coisas relacionadas com a terra, nem nada. Por isso acham que é uma volva. Era uma volva que estava caminhando em algum lugar em peregrinação. Seria tipo uma peregrinação que elas faziam na época que elas passavam nas vilas, né? E ela acabou morrendo e enterraram ela e as meninas que andavam com ela também. Ah, tá certo. Então, as meninas teriam sido sacrificadas, no caso. Isso, teriam sido sacrificadas, né? Ah, tá certo. Bem interessante a história dessa Sim, sim. turma. E uma coisa também que eu fiquei assim curiosa de saber, já que você falou muito desse recorte, né, da Suécia, por exemplo, se lá era um ponto, um centro de referência para a linha de produção, ou as peças vinham, por exemplo, de algum outro lugar para distribuir, digamos assim, os moldes distribuídos de algum outro lugar, e aí eles faziam só a fundição na Suécia, como é que funcionava? Ou é uma produção também própria de lá? Não, especificamente Birka, por ser um lugar de comércio, tinha muita concentração de artesão ali. E todos os artesãos, eles cuidavam da produção mesmo de todo o processo. Então, tipo, eles faziam a matriz, faziam o molde, faziam a fundição. Meio que a gente tem essa ideia de linha de produção ser separado, né? Por causa de coisas que vieram com a Revolução Industrial e tal. Mas até então, todo mundo não tinha essa separação. Se você quisesse fazer joia, você tem que aprender todo o processo. Até mesmo lá depois, na Idade Média, essas coisas sempre manteve assim. Se você quer fazer isso, você tem que saber todo o processo. Por exemplo, quem mexia com couro tinha que saber já tirar o couro e já cuidar do couro até ele ficar bom para transformar em peça, sabe? Essa coisa de linha de montagem, de separação de produção, foi uma coisa que a Revolução Industrial, o capitalismo, que facilitou para a gente a nossa vida. Eles não tinham muito esse costume. No máximo, a pedra. Que daí, como a pedra, outros povos já sabiam extrair e lapidar pedra, isso era uma coisa que os vikings, os escandinavos da era viking não sabiam fazer, aí eles compravam da Rota da Seda.
Ah, isso é muito interessante. Até perguntar da questão das peças, que você falou que tem muitas peças com pedras, né? Tem. E aí essas peças, elas vinham mais da Rota da Seda, não é Isso, extraído. tinha tudo da Rota da Seda. Tanto que Gotland, esse eu também recriei, mas ele foi recriado direto na bancada. Gotland tem um colar muito famoso, que é as bolinhas de Gotland, que são um colar de bolinha mesmo, que tem um trabalho com pontas, assim, é um colar muito bonito. E são pedrinhas de cristal dentro, cristal de quartzo mesmo. Daí eu li que veio da Rota da Seda, que eles não tinham nem como lapidar, não sabiam lapidar. Ametista também era encontrado, principalmente em Bling, cristal de quartzo, ametista, e da eslava vinham as moldavitas, ali da Moldávia também, vinham as moldavitas, que também você consegue achar alguma coisa de moldavita. Mas eles não sabiam lapidar pedra, trabalhar com pedra. No máximo, uma perolinha que eles sabiam cortar e aplicar no bling. Ah, muito interessante, eu não sabia. Sim, Eu não. pensei que eles tinham produção de pedra. A seda também, né? Eles usavam muito nas barras muito não, né? Os mais ricos tinha aplicação nas barras ou aqui na gola, e eles era tudo da Rota da Seda. Tanto que às vezes você tem sepultura viking, da era viking, com seda com motivo completamente chinês. Que, tipo, a gente olha até estranho, assim, tipo, nossa, um dragão chinês, mas tá bom. Ah, caramba, essa é novidade para mim. Olha que eu ainda não vi peça assim. Tem umas Esse daí. estampas que é tipo um dragão chinês doidão, assim, com os fogos saindo, e era da época da Rota da Seda. É que eles disseram, acho que isso parece com alguns dragões que nós temos, como o Você deve ter Nihoi. olhado assim, nossa, tá soltando fogo, parece um bichão, deve ser Fenrir. Tá bom. Verdade. Então, Ou Nihog do é, Brasil. também. Verdade, muito interessante. Então, Aline, você tem mais alguma coisa para nos contar? Alguma coisa que você queira mais adicionar? Ah, eu tenho as peças que eu já faço, mas eu também faço por encomenda outras peças. Estou sempre aceitando sugestões de achados, porque eu gosto muito de fazer quando eu estou com tempo livre, eu sempre pego alguma coisinha. Então, quem quiser me passar coisas, sugestões e tudo mais, eu vou amar receber. Inclusive você, viu? Estou aguardando com muito carinho. Então, Verdade. pode me passar. E eu não faço só Era Viking. É que a Era Viking é meu interesse, mas eu não faço só Era Viking. Então, tipo, qualquer joia histórica que alguém queira ter, às vezes romana, ou eu fiz um tempo atrás uns broches de pepequinha, porque tinha Ah, era medieval da peregrinação e tal, que eram umas vulvas peregrinas que chamavam. E eu fiz. uau! Isso é novidade para mim. Foi pedido de uma moça aqui do Brasil também, e eu fiz para ela, e ficou a coisa mais fofa. Que legal, gente. Eu não você conhecia esse broche, mas eu já estou encantada. Acho muito legal. O pessoal vai dizer, que coisa, não sei o quê, mas eu acho assim super bonitinho. É bonitinho e tem muita história, né, por trás desse broche. Eu Verdade. acho muito legal usar essas coisas. E ela faz o recorte dessa época também, então ficou bem legal para ela. Que legal. E, gente, só para dar um aviso aqui no canal, quando eu chegar as peças que a Aline vai mandar uns brindezinhos para Sim. mim, que ela até comentou aqui, aí vou fazer um merchan para falar um pouco da loja dela, da loja Aia. Inclusive, dá um adendo sobre a loja Aia, como é que funciona para o pessoal, que eu vou fazer a propaganda, mas pode falar um pouquinho. Então, fora o trabalho com a minha reconstrução histórica, eu também tenho uma joalheria que não tem muito coisa histórica, tem influência. Eu gosto de trabalhar muito com influência medieval e tal, mas as peças ficam parecendo algo mais de contos de fada, de videogame, coisa assim. Então tem a joalheria, e eu também trabalho com prata com peças esotéricas. Então, amuletos, pedras naturais, tem bastante coisa na minha loja.
Além de eu fazer por encomenda, se você está procurando alguma coisa que não existe ou que você não encontra em nenhum lugar, é só me mandar no WhatsApp que a gente vê. Eu faço orçamento direitinho, vejo se eu consigo a pedra, e daí eu faço por encomenda. Daí, no caso, eu consigo fazer em ouro também. Por encomenda, eu trabalho com ouro também. Ah, tá certo. E o preço é bom, viu, gente? Eu vou encomendar minhas agora em junho. Tenho umas peças para um vestido meu, né? Eu vou ver agora em junho com a minha mãe o tudinho para a gente encomendar de tias o Sim. trifólio e os dois de bica, que eu acho a coisa mais linda o trabalho da Aline. Ai, E, obrigada. eu acho assim um encanto e ela é um amor de pessoa, ela atende super bem. Obrigada. Então, vai ser ótimo ter essa parceria com ela, né? Porque ela vai mandar as coisinhas e depois eu vou falar um pouco mais também da loja, para o E pessoal saber um pouco mais quando chegar. a hora que chegar, você vai receber a caixinha bonitinha e vai estar todos os impressos lá dentro também. Aí você consegue ver tudinho. Ah, tá certo, obrigada. Então vai ser muito legal mostrar também para vocês, ó, ela vai mandar os impressos das fotos das joias, então vai Sim. ficar uma coisa muito legal para mostrar aqui no canal quando vier. Então, Aline, muito obrigada, viu, de verdade, de Eu coração, agradeço. por Muito ter obrigada vindo. pela oportunidade mesmo de estar abrindo aqui o seu canal para eu falar um pouquinho do que eu gosto tanto de fazer. E você é um amor de pessoa. Ah, obrigada, você também. Eu Obrigada. agradeço bastante, assim, está sendo muito bacana conhecer todos vocês, os artesãos. Para mim vai ser uma honra estar com uma peça de cada um, Ai, representando no dia da defesa da dissertação, né? Assim, para mim vai ser acho que uma coisa assim bem muito emocionante de fazer, porque tem um carinho de cada um, né, na produção de tudo que está sendo feito. Então, sim. assim, é um enorme prazer sempre poder trocar ideias com vocês e estou sempre aprendendo, porque a gente não tem todo o conhecimento do mundo, né? A gente não domina Ah, todas as normal, áreas. normal. Então, para mim é muito interessante. Eu adoro a joalheria da Eravic, eu acho assim que é uma coisa fabulosa, ela é fora de série e Sim. às vezes a gente até eu tomo as dores, né? Às vezes de certa forma quando fala assim que a Era Viking foi uma era só da barbárie, né? E as pessoas não veem esses pequenos detalhes como joias, As tem roupas as roupas. Até é, te fazer uma última pergunta. O que você achou do filme do Homem do Norte, da reconstituição das joias na eu roupa de amei, Kennedy? eu amei, eu amei, eu amei. Acho que foi a primeira vez. Eu arrepiava. Ó, eu arrepiei de novo, só de Oh, falar. Tipo, foi a primeira vez que eu vi na tela, seja tipo cinema ou na TV, mas foi a primeira vez que eu vi na tela algo realmente real. Não algo que parecia sei lá, saído de uma festa fantasia, algo assim, tudo cheio de couro rasgado e sujo. Nossa, foi sensacional. A Nicole, mano, toda vez que a Nicole Kidman aparecia com uma roupa diferente, eu dava pausa e ficava, olha o broche dela. eu faço. Tipo assim, eu faço esse aqui também. A Tipo assim, chata, né? Tinha alguns erros? Tinha alguns erros. é verdade. Tipo, broche de birca com lunula eslava e nunca foi encontrado lá. Foi, eu também achei muito carregado, Eles assim. tentaram. Achei que não era assim a distribuição dos broches. Inclusive, tem um filme, vou até te recomendar, e recomendo também aqui para o público, que se Uhum. chama Viking. Ele é de 2016. Ele é um filme russo. Ele é até aquele ator que fez o Príncipe Oleg, que ele vai lá, vai aquela região lá que é quando ele faz a invasão naquele território de Kattegat, que ele Ah, é bem louco, assim, ele é bem ah, exótico. E ele fez o personagem principal nesse, e tem uma cena que tá cheio de broches de ouro, só que é aquela coisa, é um manto de broche. Tipo uhum. assim, tudo distribuído de forma muito aleatória. Eu até Ah, faço uma análise disso no trabalho, quando sair a dissertação, eu vou te mandar aqui, que eu analiso essa imagem e sim. assiste o filme também, porque é tudo, a distribuição é aleatória. Ele está É, carregado de broche, o homem. Eu fiquei, meu Deus. então, não, eu vou assistir sim. Era a única coisa assim, mas é porque a gente entende, né? E, Uhum. uma coisa que me incomodou um pouco foi o xamã barra volva lá, que eles tentaram colocar, que não precisava, podia ser uma mulher, né?
era historicamente um negócio de mulheres. Até que ele tava com o broche oval e tal. É que aquilo tem uma explicação, até interessante comentar isso. Alguns xamãs, eles foram encontrados com roupas femininas. Ah, tá. Então, isso foi até uma explicação. Depois procura aqui no canal uma entrevista que eu fiz com o professor Hélio Pires, de Portugal. Ele Tá. cita que teve um xamã que foi enterrado com um traje todo feminino. Ele andava praticamente de mulher. Ah, então essa Imagina referência que eles usavam. isso. Eles usavam os broches, as roupinhas, tudo feminina. Eles eram assim, eles não se definiam de certa forma. Eles ficavam entre aquela coisa dúbia entre Sim. o masculino e o feminino. Por Ah, isso que ele legal. aparece um pouquinho com aquele blushzinho, parece É, batonzinho. E aquilo também já achei um pouco exagero, aquele blush também, porque a maquiagem não tinha na época. aham. Mas é bem interessante essa colocação. E ele foi enterrado com uma roupa feminina Sami também. Tem Ah, várias referências. poxa, podia ter colocado isso, né? Ele tá com uma Também achei. então. Também achei. Achei que ficou uma roupa assim muito aleatória também. Podia Parece que ter ele feito pegou um referência a isso. avental, né? E tava usando de vestido só o avental, sem. Não, foi ótimo. E muita gente problematizou, né, dizendo não, o xamã, ele na verdade ele era travesti no filme, mas só que a gente tem que ter cuidado com os termos que a gente utiliza dos É, tempos atuais para antigamente, né? Porque aí ele não tem essa definição do travesti, do drag queen, daquela coisa. Até problematizo num dos artigos que eu fiz sobre homossexualidade na era viking. Eu falo aham. muito dessa discussão, que é importante a gente tomar cuidado com os termos que coloca, né, para o passado e dos atuais. Mas, para isso, era uma coisa que existiu mesmo na era viking dessas roupas, desses trajes femininos em homens, né? Legal, eu vou assistir a entrevista que você falou. Ah, tá certo. Então, Aline, muitíssimo obrigada. Vou aqui Eu que para a gravação. Um instantinho.